Você já terminou um dia comum sentindo que faltava alguma coisa, mas sem saber dizer exatamente o que? O dia não foi ruim, você fez o que precisava e seguiu normalmente. Só que quando tudo ficou quieto, aquela sensação apareceu de novo. E o mais confuso é que você olha para a própria vida e não encontra uma razão clara para se sentir assim. Então você chama de cansaço, dorme e continua. Durante o dia até melhora. Você se ocupa, responde ao que aparece e não pensa mais nisso. Só que basta o movimento diminuir para o incômodo voltar para o mesmo lugar. E é aí que você percebe que não está apenas cansada. Existe alguma coisa que você vem deixando para depois há tanto tempo que já não consegue explicar o que é. Você lembra das tarefas que cumpriu e dos problemas que resolveu. Mas quando tenta pensar no que sentiu enquanto tudo isso acontecia, a resposta não vem com a mesma facilidade. Não porque você tenha passado o dia sem sentir nada, você sentiu. Só foi rápida demais em seguir em frente. Uma conversa incomodou, mas você pensou que não valia a pena continuar naquele assunto. Alguma coisa te decepcionou e você tratou de dizer que não era tão importante. Uma vontade apareceu, mas parecia mais simples fazer o que já esperavam de você. No fim, tudo continuou funcionando. Só que você foi ficando de fora. E isso costuma acontecer de um jeito tão discreto que ninguém percebe, nem mesmo você. Você não acorda decidindo que vai ignorar o que sente. Apenas começa o dia com muita coisa para resolver e acredita que poderá olhar para isso depois. O problema é que sempre aparece uma outra urgência. E quando finalmente sobra tempo, você já está tão cansado e só quer desligar a sua cabeça. Então você descansa o corpo, mas deixa o incômodo guardado para mais um dia. A questão é que depois de repetir isso muitas vezes, você começa a achar normal não saber como está realmente. Você sabe dizer que está ocupada, cansada ou até mesmo preocupada. Mas quando a pergunta vai um pouco além, você simplesmente trava. A questão é a seguinte: o que está exatamente te incomodando? Você pensa, procura uma resposta e acaba dizendo: eu não sei. Só que esse não sei nem sempre significa que não existe uma resposta. Às vezes significa que você se acostumou a interrompê-la antes que ela ficasse clara. E isso pode começar cedo. Na infância, você chega animada para contar alguma coisa e escuta. Agora não. Então você para no meio e responde: tudo bem, não era nada. Naquela cena, você não aprende apenas a esperar. Você aprende que o que sente pode incomodar e que é mais seguro diminuir a importância antes que alguém faça isso. A infância, ela passa. Mas esse jeito de se proteger, ele continua. Hoje ninguém precisa mandar você deixar para depois. Você mesmo percebe o clima, pensa na reação da outra pessoa e decide que não é uma boa hora. Quando algo machuca, você tenta descobrir se tem motivo suficiente para falar. Se você não encontra uma explicação que pareça perfeita, você prefere ficar quieta. Você sente que precisa demonstrar que foi grave. E se não consegue, você diz que está exagerando e segue. Só que nem tudo que machuca chega acompanhado de uma cena enorme. Às vezes o que pesa é justamente a repetição de pequenas situações nas quais você percebe que a sua presença não está sendo considerada. Uma conversa que você não consegue terminar o que estava dizendo, uma decisão que envolve você, mas é tomada como se a sua opinião não mudasse em nada, ou até mesmo um incômodo que você tenta falar e recebe como resposta que está pensando demais. Na hora, você engole. Depois, quando você fica sozinha, você não sabe por que aquilo continua voltando. Mas aquilo continua porque a conversa terminou, mas o que você sentiu não foi resolvido. Você apenas se convenceu de que deveria esquecer. E é aí que muita gente se confunde. Acha que ser madura é conseguir passar por tudo sem reagir. Mas maturidade não é fingir que nada te atingiu. É perceber o que aconteceu e decidir com calma o que fazer com isso. Você pode escolher não falar naquele momento e ainda assim reconhecer que algo doeu. Pode entender que o outro está passando por uma fase difícil sem transformar isso numa obrigação de aceitar qualquer coisa. E também você pode começar a perceber que uma situação incomodou sem tomar uma resposta impossível. O problema ele aparece quando você não se permite nem chegar a essa parte. Você sente e já corrige. Pensa que não deveria ligar tanto, que existem problemas maiores e que não quer parecer complicada. Por alguns minutos, essa resposta até te traz alívio. Você evita uma conversa desconfortável e mantém tudo como estava. Só que o preço ele aparece mais tarde. Porque quando você diminui tudo que dói, começa também a perder contato com aquilo que faz bem. As duas coisas, elas passam pela mesma porta. Porque na prática, para saber o que você gosta, você precisa conseguir perceber o que desperta alguma coisa em você. E para reconhecer o que você quer, você precisa parar tempo suficiente para ouvir a própria resposta. Na prática, se toda a resposta é corrigida antes de terminar, até as vontades mais simples começam a ficar confusas. Alguém pergunta o que você gostaria de fazer e você pensa primeiro no que será mais fácil para todo mundo. E aquela resposta que daria menos trabalho acaba aparecendo antes da que realmente você tinha vontade de dar. Depois, você diz que não fazia tanta diferença, só que na verdade fazia. Tudo isso acontece não por causa daquela escolha isolada, mas porque ela se junta a muitas outras das quais você também ficou por último nessa decisão. E é assim que os dias começam a parecer iguais. Não porque nada aconteça, mas porque quase tudo acontece no automático. Você trabalha, conversa, cuida do que precisa e mantém as coisas em ordem. Só que quando o dia termina, não consegue lembrar de um momento que levou a própria vontade a sério.
E é justamente isso que cria aquela sensação estranha. Você olha para sua vida procurando uma grande ausência, mas a falta não veio de uma coisa que desapareceu de repente. Ela foi se formando nas vezes em que você sentiu algo e respondeu que não era nada. Quando você quis falar e desistiu antes de começar. Ou até mesmo quando você evitou uma situação para não ter que explicar porque não estava confortável. Em nenhum desses momentos parecia que você estava perdendo alguma coisa. Você só estava tentando evitar desgaste. Só que depois de anos escolhendo sempre o que incomoda menos os outros, começa a ficar difícil saber o que ainda faz sentido para você. Na psicanálise, isso pode aparecer como uma defesa. Você se antecipa e diminui o que sente para não correr o risco de ser ignorada, criticada ou parecer exagerada. A defesa, ela tem uma lógica. Se você disser que não era importante, ninguém poderá mostrar que também não considerou importante. Se você fingir que não precisava, não terá que enfrentar a decepção de perceber que o outro não estava disposto a oferecer. Só que se proteger dessa forma não elimina a necessidade, apenas impede que você olhe diretamente para ela. Por isso, a falta ela volta quando tudo fica quieto. Durante o dia, o barulho lhe cobre o que você vem evitando. Mas à noite, sem nada urgente para perceber, o incômodo ele consegue aparecer. E aí você tenta preencher aquele espaço com qualquer coisa. Porque ficar parada diante de uma sensação sem nome dá medo. Medo de descobrir que existe uma conversa que já deveria ter acontecido, de admitir que uma relação importante não está te fazendo tão bem quanto você acredita, e também de perceber que você se adaptou tanto a que os outros esperavam que já não sabe o que escolheria sem pensar na reação de ninguém. Só que continuar fugindo não deixa a situação mais simples, apenas prolonga essa sensação. Porque aquilo que você chama de falta pode ser o acúmulo de tudo que foi tratado como pequeno demais para receber atenção. E aqui está o ponto que muda a forma de olhar para essa dor. Você não precisa descobrir imediatamente o que está faltando na sua vida. O que você precisa é começar a perceber o que aconteceu dentro de você durante o dia e foi descartado rápido demais. Então pense na última situação em que você disse: não foi nada. Realmente não foi nada, ou foi a forma mais rápida de encerrar um assunto que você não sabia como explicar. Você não precisa transformar essa pergunta numa investigação sem fim. Escolha uma cena concreta. Lembre do que aconteceu, da resposta que teve vontade de dar e do momento em que decidiu se calar. Depois se pergunte: por que eu achei que precisava diminuir isso? A resposta pode mostrar que você teve medo de parecer carente, difícil ou até sensível demais. Também pode mostrar que você já conhecia a reação do outro e preferiu evitar mais uma frustração. Então, seja lá qual for a resposta, o importante é parar de tratar o que sente como um erro que precisa ser corrigido. A sua emoção não decide tudo por você, mas também não deveria ser ignorada antes de ter a chance de mostrar o que está acontecendo. Porque quando você começa a fazer isso, uma coisa muda. A falta, ela deixa de parecer um buraco sem explicação e começa a mostrar situações concretas. Você percebe qual conversa ficou presa, qual escolha não teve espaço para sua opinião e qual limite foi ultrapassado enquanto você tentava manter tudo tranquilo. E perceber isso não obriga você a mudar a vida inteira naquele momento. Apenas te devolve clareza. Porque é muito diferente dizer não sei o que está acontecendo comigo e conseguir reconhecer. Isso me machucou, mas eu tentei fingir que não. Porque quando você reconhece, você pode decidir o que fazer. Pode conversar, esperar um momento melhor ou concluir que não vale a pena continuar insistindo naquela situação. E o que você não precisa mais fazer daqui para frente é mentir para si para proteger uma relação que também deveria suportar a sua verdade. Isso não significa falar tudo de qualquer jeito, nem cortar as próprias frases antes mesmo de entender o que queria dizer. Porque na infância você ouviu agora não e respondeu não era nada. Hoje, quando esse impulso aparecer, você pode fazer diferente. Você pode esperar alguns segundos e admitir: isso mexeu comigo. Depois você decide se vai falar ou não. Na prática, isso parece uma mudança pequena, mas ela quebra um hábito antigo. O hábito de desaparecer antes que alguém perceba que você precisava de alguma coisa. Então, quando aquela sensação voltar no final do dia, não procure imediatamente uma novidade para preencher o espaço. Lembre do que aconteceu e se pergunte: o que eu senti hoje e tentei chamar de nada? A resposta ela não precisa ser bonita, ela precisa ser apenas honesta. Porque aquilo que você vem sentindo pode não ser falta de uma vida diferente. Pode ser falta apenas de parar de se abandonar dentro da própria vida que você tem. Então, se esse vídeo mexeu com algo dentro de você, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente aprende a reconhecer de onde a dor veio, por que ela se repete e como começar a voltar para si. Eu sou a Andressa Macena e esse aqui é um espaço para quem cansou de se abandonar.